Nós vamos seguir com a nossa sabatina, com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, a partir do ano que vem, né? Vamos ver quem vai assumir no ano que vem a Prefeitura. Hoje vamos receber aqui no estúdio Felipe Camozzato, vem para cá. Muito obrigado pela gentileza ter vindo aqui ao estúdio do Balanço, aqui na Record. 36 anos, natural lá de Nova Bassano, na Serra Gaúcha, formado em administração de empresas. Camozzato já foi vereador da capital e foi eleito deputado estadual agora em 2022. A vice na chapa é a Raquel Baumbach, também do Novo. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Vai marcar ali naquela tela os 20 minutos que vamos deixar à tua disposição para tu tentar convencer o eleitor a votar em ti. E eu proponho que o nosso primeiro assunto a ser tratado aqui no Balanço Geral, as cheias, né, que machucaram tanto a capital gaúcha no mês de maio, poderiam ter sido evitadas, os prejuízos poderiam ter sido evitados ou não tinha como evitar? Boa tarde. Bom, boa tarde, Samuel, boa tarde a quem nos assiste aqui na Record. Eu entendo que pelo volume de cheias e pela forma com que nosso sistema de proteção está colocado na capital, nós não teríamos como ter evitado o desastre, mas tinha como ter reduzido sim os prejuízos, né? Tenho dito que a gente não tem só um problema de falta de manutenção do sistema, mas sim que o sistema fracassou. E é preciso ter coragem para assumir isso. Se nós não tivermos coragem para falar a verdade, a gente não consegue resolver o problema. Eu estive ontem na Vila Asa Branca, no Sarandi, onde deveria ter um dique e não tem. Na outra parte do Sarandi, lá perto da Nova Brasília, tem um dique que tem em torno de 4,5 metros de altura. Segundo o projeto, deveria ter 6,5 metros de altura. Nessas regiões, né, no Sarandi, a água invadiu e não tinha situação possível de enfrentamento pelo nosso sistema de proteção contra as cheias, porque, de um lado, o dique não existia, do outro, ele era menor do que deveria ser. Aqui é só para dar um exemplo de como o nosso sistema foi insuficiente e fracassou, e fez com que milhares de pessoas perdessem tudo, muitas, inclusive, colocando sua vida em risco, para não dizer daquelas que efetivamente perderam. E nós tivemos diferentes... Tivemos já, né, o PDT no governo com o Fortunati, onde o Melo era vice, agora tem a Juliana Brizola pelo PDT, tivemos o PT da Maria do Rosário governando por 16 anos, o próprio Melo, né, já estava no poder, já está no poder, ou seja, diferentes partidos, mas as mesmas caras, e que não resolveram um problema, que é conseguir fazer e atualizar o sistema para que esse tipo de coisa não aconteça. E esse tipo de situação é que nós queremos resolver. Então, eu tenho chamado a responsabilidade para a Prefeitura e para o município, e como candidato a prefeito, nós temos o compromisso de dar segurança para as pessoas e qualificar o sistema de proteção contra cheias, para que isso nunca mais... A chuva extraordinária que aconteceu por aqui, né? Assim mesmo, se funcionasse, ia ser possível minimizar o prejuízo? Ia ter sido possível sim, porque se nós tivéssemos os diques, por exemplo, do Sarandi, na cota de 6,5 metros, segundo o projeto lá de 1974, prevê, a água não teria passado por cima do dique e muito menos levado o dique embora. Assim como ali na questão da Asa Branca também não teria invadido. Mesma coisa lá no dique da Fiergues. E no caso do Muro da Mauá e das comportas, a comporta 14 tem um problema estrutural grave, porque ela rompeu com 4,5 metros de água, Samuel. E ela deveria segurar até 6 metros, ou seja, também existia um problema estrutural grave. Fora que no centro histórico a água invadiu pelo subsolo, né? Entrou pelo sistema pluvial, também por falta de um sistema que bloqueie o fluxo da água que vem do rio para dentro da cidade, já que o sistema pluvial ele deve tirar a água de dentro da cidade para fora pelo sistema de drenagem da capital. Tudo isso precisa ser revisado minuciosamente e com, obviamente, técnicos e engenheiros que possam refazer esse sistema. O senhor mesmo disse que todos já passaram pelo poder aqui na Prefeitura de Porto Alegre, né, os políticos todos, e não conseguiram resolver. O senhor é político também. Por que dá para confiar que o senhor vai resolver? Bom, porque eu não trago promessa, Samuel, eu trago resultados, né? Primeiro que eu sou a cara nova dessa eleição, os outros são as mesmas caras que vocês já conhecem, e o Novo nunca concorreu à Prefeitura em Porto Alegre. É a primeira vez que nós temos uma candidatura à Prefeitura de Porto Alegre. E onde o Novo elegeu prefeito, Samuel, a gente transformou a cidade. Em Joinville, Santa Catarina, a maior cidade catarinense, o prefeito Adriano Silva, eleito pelo partido sem nunca ter participado de eleição antes, foi eleito e está com 93% de aprovação. Tem a melhor educação do país e a melhor saúde do país. Revelado ontem, inclusive, esses indicadores. Por que isso? Qual é o milagre? Não tem mágica. A gente quer pessoas qualificadas e técnicas nas posições de decisão. Não adianta pegar o camarada do partido, o amigo, enfim, né, o cupincha para colocar na posição de poder. Tem que botar gente qualificada, gente que saiba fazer gestão. A minha formação é administração, minha pós é em finanças e eu acredito que é justamente com gente competente na posição de decisão que a gente faz com que o resultado do serviço público melhore, porque a gente paga imposto demais para serviço de menos. Mas os outros prefeitos que passaram aqui por Porto Alegre não fizeram porque não quiseram? Ou não tem dinheiro para fazer isso? Não, tem tanto a questão da competência de conseguir fazer
né, nomear as pessoas certas nas secretarias, como também tem N outros motivos. Pega aqui o caso da educação, né? A fila nas creches é um tema histórico da cidade. E também é resultado do IDEB, da nota da aprendizagem de português e matemática, nós temos regredido, embora o valor financeiro tenha aumentado, né? A própria educação acabou indo parar nas páginas policiais e não deveria estar lá, deveria estar justamente acontecendo a aprendizagem do aluno em sala de aula. Hoje as famílias que estão com seus filhos matriculados na rede pública municipal não conseguem ter essas crianças saindo da escola sabendo português e matemática no nível que deveriam saber para conseguir ter uma oportunidade, um futuro melhor. E isso é extremamente grave. Eu não acredito que fazer mais do mesmo vai trazer diferença. Por isso que eu estou candidato, por isso que eu estou pedindo a confiança e o voto no 30 nessa eleição, para que a gente possa trazer gente profissional, qualificada para mudar a forma de fazer as coisas. A gente vai falar mais sobre a educação, mas eu queria um pouquinho mais a respeito das cheias que assolaram Porto Alegre, né? Por que o senhor vai conseguir fazer isso? Tem dinheiro para fazer essas mudanças, essa revisão no sistema de proteção? Tem sim, né? Até o novo PAC do governo federal prevê recursos para financiamentos federais com juro baixo, aí a prefeitura tem a responsabilidade de desenvolver os projetos. Agora, recentemente, teve um relatório entregue pelos holandeses, né, que foram aí especialistas que fizeram um diagnóstico da cidade de Porto Alegre e constataram muito daquilo que eu estou falando desde o início, né, da pré-campanha eleitoral, de que tem diques que não estão no lugar certo, com a altura errada, que as casas de bombas deveriam estar em cotas maiores, tudo isso precisa de dinheiro e tudo isso tem financiamento federal que pode ser captado com projetos para a execução dessas obras. Só que o dinheiro não vem se não tiver bons projetos e que sejam factíveis. E a Prefeitura, felizmente, ao longo dessas últimas duas gestões, tanto Marquesan quanto Melo, tiveram maior apreço pela responsabilidade fiscal, por fazer com que a conta fechasse. Eu fui vereador durante esses dois prefeitos e votei muitos dos projetos de reforma que permitiram com que a conta fechasse, com que a gente tivesse recurso e tivesse também capacidade de captar financiamentos. Porto Alegre, até pouco tempo atrás, não podia nem pegar empréstimo. Hoje, Porto Alegre pode pegar esses financiamentos e é dali que eu entendo que é o recurso disponível para a gente fazer essas obras. O senhor foi vereador, mencionou agora, né? Isso foi debatido lá na Câmara de Vereadores? Debatíamos muito o sistema de drenagem da capital, inclusive falávamos, eu sou um grande defensor de que nós façamos a concessão do saneamento básico de Porto Alegre, né, do DEMAI, para que a gente possa chegar com esgoto para todas as casas. Metade da cidade hoje não tem esgoto tratado e o valor desse leilão tem que ser destinado para justamente drenagem. Nós temos cerca de 6 bilhões de reais em obras de drenagem que faltam na capital e o leilão na concessão do DEMAI ajudaria muito a fazer com que essas obras avançassem, além de outros financiamentos relativos a esse tipo de obra. Isso já evitaria uma série de problemas, como os alagamentos que tem por chuvas comuns em várias regiões da cidade. E também no caso de enchentes, tendo o sistema de proteção em dia, ajudaria também a que as casas não alagassem. Concessão do DEMAI, o que mais colocaria na iniciativa privada? Construção do DEMAI, acho que foi muito bem-vinda a parceria público-privada que fez com que a nossa iluminação pública melhorasse, né? A gente conseguiu colocar LEDs por toda a cidade, reduzindo a conta de luz da prefeitura e aumentando a luminosidade. Ainda precisamos avançar nesse parque de iluminação e também acho que em parques e praças nós tivemos alguns avanços importantes. Pega ali o trecho 1 da Orla, ou mesmo o Cais Embarcadero, o Parque Harmonia, que agora tem o nosso 20 de setembro, né? A nossa Semana Farroupilha, são todas operações que foram colocadas agora junto a parceiros privados que têm obrigações contratuais de fazer a manutenção desses espaços, trazer investimentos, trazer novas alternativas de emprego, de lazer, para que as pessoas possam desfrutar. E tiraram da prefeitura o ônus de ter que estar com equipe própria lá, fazendo capina, fazendo pintura, fazendo limpeza e por aí vai. Eu acho que esses modelos são muito interessantes. Também acho que, por exemplo, na falta de vagas em creches, nós podemos estar comprando mais vagas da rede conveniada, aumentando o valor pago por aluno para que se abram mais vagas nas creches conveniadas, que a maior parte das creches do município são conveniadas, são privadas com ou sem fins lucrativos e fazer com que esse déficit, que hoje faltam aí cerca de 3.100 vagas e deixam muitas mães, muitos pais em casa sem poder trabalhar, possam ser resolvidas. Foi assim, inclusive, que São Paulo resolveu. Lá faltavam mais de 100 mil vagas e foi através desse modelo que eles resolveram lá. Então vamos seguir nesse tema da educação, as mais de 3.000 crianças que estão aí sem creche na nossa capital gaúcha, impossibilitando que o pai e a mãe trabalhem e que eles tenham um desenvolvimento cognitivo, né? Me diz uma coisa, parece tão fácil, né, na forma como o senhor está falando, aumentar o preço para cada aluno ali na escolinha e se resolve. Por que ninguém fez se é tão fácil assim? A prefeitura, precisa ser justo, né? Na gestão Marquesan, o secretário Adriano, que foi secretário de Educação, estipulou essa nova
forma de fazer a remuneração das vagas em creche. E ele começou a qualificar. O valor aumentava na medida que a creche qualificava a sua estrutura. Eu acho que isso está correto. Nós precisamos retomar esse tipo de abordagem. Na gestão Sebastião Melo, isso não estava sendo feito. Começou a voltar a ser feito agora. Tem bastante recurso disponível na educação, né? Não à toa que foram lá e compraram telas interativas, compraram Chromebooks, tantas outras coisas de tecnologia com valores caros, mas que a gente não resolveu o feijão com arroz, né? Então, eu entendo que uma pequena qualificação na remuneração, que é algo que as creches conveniadas já pedem há bastante tempo, poderia ajudar a incentivar com que eles abrissem novas vagas. Além disso, a prefeitura tem recurso disponível para poder, inclusive, fazer locação de casas em bairros onde tem maior demanda por vagas, que é uma coisa que também São Paulo fez, e oferecer esses espaços, então, subsidiados pela prefeitura para que operações sem fins lucrativos, entidades, enfim, creches que já operam, possam instalar lá novas operações de creche e receber mais crianças. A gente hoje tem que fazer uma revisão, inclusive, do sistema que é estatal, que é da prefeitura, que hoje também atende uma parcela pequena de crianças e que eu acredito que com uma revisão do seu custeio talvez possa também ser qualificado. Na educação, nós não temos um problema tão grave assim de financiamento, tá? Inclusive foi aprovado, não faz muito tempo no Congresso Nacional, um aumento das verbas. E a Prefeitura de Porto Alegre vinha tendo dificuldade, inclusive, de onde gastar o dinheiro. Então, é uma área que eu acho que a gente precisa ter uma atenção maior para resolver essa fila de creches. Porque, vamos lá, tem muita gente que depende da vaga em creche para poder trabalhar. E muitas pessoas estão em casa tendo que cuidar de seus filhos e não podendo ir atrás de uma renda. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre saúde também. Nós temos postos de saúde cheios, as pessoas esperando 10, 12 horas, mais do que isso, lá para receber um atendimento médico. Quantos que precisam de cirurgias que nunca chegam. Isso também é preciso ser resolvido. Como vai ser resolvido? Pois então, né, a gente acredita que uma coisa que funcionou na pandemia deve ser retomado, que era a telesaúde, né, ou a telemedicina. Na pandemia, a gente teve uma série de atendimentos, desde consultas mais básicas a alguns outros tipos de, por exemplo, leitura de exame, requisição de medicamentos, enfim, que poderia ser resolvido com a telesaúde, sem fazer com que o cidadão precisasse ir para uma parada de ônibus, se deslocar até um posto de saúde, ficar esperando em fila para conseguir ter um atendimento. Inclusive, a triagem, que é aquela primeira abordagem de um paciente para saber em que especialista ele vai, ou que exames ele precisa, ou mesmo que medicamentos ele já pode começar a tomar, a triagem funciona muito bem na telesaúde. Isso funcionou na pandemia e foi descontinuado. Nós precisamos trazer de volta a telesaúde e essa é uma das minhas propostas para ajudar a desafogar as filas em postos-saúde. Além disso, nós acreditamos também que nós precisamos ter um sistema automatizado que ajude a garantir que aquele agendamento feito para atendimento, ele seja efetivamente cumprido. Ou seja, tem muita gente que agenda a sua consulta e chega na hora e não aparece. Muitas vezes esquece, porque não é lembrado. É uma forma simples, por SMS, muitas operadoras de telefonia, né, sistemas, enfim, diversos planos de saúde fazem o lembrete por SMS. É uma coisa que não custa caro e que ajudaria a fazer com que o nosso custo de saúde pudesse ser melhor aproveitado com mais gente indo nas consultas e nos atendimentos. Cada paciente que agenda a consulta e vai, é um a menos na fila para ser atendido. O cara que não vai, a pessoa que não vai, tem que ser reagendado, ou seja, a gente permanece com uma fila e perdemos aquele horário de consulta que estava disponível. Mas, de qualquer forma, é um médico que vai ter que fazer o atendimento online ou presencial. Vai ter a contratação de mais médicos, porque com o número atual, a gente está vendo essas filas todas. Na telesaúde funciona da seguinte forma, tu pode ter uma central com médicos especialistas de diferentes modalidades e tu dá mais produtividade para esse médico. Ele consegue fazer mais atendimentos por hora do que se ele está presencial num posto. É óbvio que tem que ter o médico presencial no posto. Nós não queremos fazer um e não fazer o outro. O que nós queremos é que volte o sistema da pandemia, onde existia o atendimento presencial e existia também a telesaúde. Aliás, muitos atendimentos presenciais nos postos de Porto Alegre são feitos, inclusive, por médicos muitas vezes recém-formados, que usam a telesaúde até mesmo para fazer uma consulta para algum profissional mais experiente, que está numa central e por telefone ajuda ele a dar uma referência, né, a dar uma recomendação de medicação, de atendimento, de tipo de exame a solicitar, ou até mesmo para ajudá-lo no diagnóstico, para saber onde melhor encaminhar aquele paciente. Uma outra coisa que eu acho importante é que a gente ajude a brigar por mais verbas federais que são distribuídas nos municípios hoje, sem ter relação com o número de atendimentos realizados. Então, tem muita gente da região metropolitana que vem se tratar em Porto Alegre, mas o recurso da saúde fica no município da metropolitana. Nós temos que brigar para que esse recurso venha para Porto Alegre, porque os hospitais aqui são bons, atendem bem, mas precisam desse recurso para poder ter mais equipes dando vazão a essa fila. Transporte aqui na capital tem aplicativo, tem táxi, mas o ônibus é fundamental.
o ônibus anda lotado, as pessoas reclamam nas paradas, cheias, da dificuldade, da falta do ar-condicionado, e isso também ninguém resolveu até agora. Por que o senhor conseguiria resolver? Nós entendemos que esse é um sistema difícil, complexo e por isso não é fácil dar uma promessa, né? Essa questão da bala de prata, vou fazer isso e vai resolver o sistema de transporte público, eu não acredito. Eu acho que quem promete algo simples vai estar inevitavelmente enganando, tá? Agora, o que a gente acha que pode ser feito para melhorar o sistema de transporte? Eu gosto muito da ideia da gente manter algum subsídio para que a tarifa não aumente, mas vincular esse subsídio também a uma bonificação para a empresa se ela atingir satisfações do usuário, ou seja, usar a equipe da EPTC para fazer pesquisa com o usuário, se o ônibus está limpo, se está chegando no horário, se a estrutura está boa, e com base nessas notas dadas pelo usuário, se a satisfação estiver boa, a empresa poder ser bonificada. Ela consegue, então, a gente consegue alinhar o interesse da empresa em ter o lucro com o interesse do usuário e ser bem atendido. Se o transporte público da capital não for atrativo, não adianta, a gente não vai conseguir resolver o problema do trânsito, da mobilidade. Nós precisamos ter um transporte público atrativo e de qualidade, que respeite a pontualidade, que tenham rotas úteis para as pessoas e que faça com que a pessoa deixe seu carro, sua moto em casa para escolher o ônibus, né? E para isso ele precisa ser pontual, precisa ter qualidade, precisa ter segurança nas paradas de ônibus também. Acho que, inclusive, esse é um tema que nós precisamos dar uma atenção especial. Muitas paradas de ônibus estão sendo requalificadas, isso está correto, e tem muitas que ainda carecem dessa qualificação, seja da estrutura, da proteção contra chuvas, frio e também da iluminação. Além disso, acho que no tema da segurança para o transporte estão muito vinculados. Ter elementos como câmeras de segurança, reforçando a vigilância em cima das paradas de ônibus, é um elemento adicional que dá também mais segurança para a pessoa poder pegar seu ônibus. Bom, com relação à segurança pública, né, que é dever do Estado, né, mas o município tem competência também, precisa colaborar com a segurança pública. Guarda Municipal, qual a sua proposta para a Guarda? Ampliar, não ampliar? O que o senhor faria com a Guarda Municipal? Bom, quando eu fui vereador, a gente defendeu muito e votamos os projetos que alteraram algumas regras da Guarda Municipal. Permitiram que a Guarda Municipal tivesse armamento de fogo, tivesse treinamentos para fazer mais abordagens, fazer esse enfrentamento, para complementar o serviço que é da Brigada Militar. A Guarda Municipal tem por característica ajudar a fazer a proteção dos próprios municipais. Então, são os prédios públicos municipais, mais seus parques, praças, mas eu tenho gostado muito de ver cada vez mais a Guarda Municipal ativa, no patrulhamento também, fazendo a ronda em várias regiões da cidade, complementando o serviço da Brigada Militar. Não vai criar um conflito ali com a Brigada? A Guarda Municipal jamais vai sobrepor a atividade da Brigada Militar. Mas, por exemplo, pega na Redenção, onde teve caso lá de assédio a corredoras, por exemplo. Sim. A Guarda Municipal pode estar fazendo ronda ativa dentro do parque. Inclusive, as câmeras de segurança podem estar funcionando, porque também tem essa dificuldade de não estarem sempre funcionando. Então, são coisas que nós queremos investir, que a Guarda Municipal esteja fazendo mais patrulhas nas ruas, possam estar com as câmeras de monitoramento funcionando e compartilhando as suas informações de inteligência, abordagens, ocorrências com a Brigada Militar, para que a gente possa ter um mapa de calor das ocorrências do município e aquilo que diga respeito à Guarda Municipal, nós possamos ter mais agentes fazendo esse trabalho, né, em vez de muitas vezes estarem parados num ponto. Nós temos um problema sério de segurança aqui, que são os furtos de fios, por exemplo, né, que causam tantos problemas para a comunidade, né? De que forma o município pode ajudar a evitar isso acontecer? Eu acho que isso é um tema muito, né, crítico aqui em Porto Alegre e em outras cidades. Eu acho que o enfrentamento que vinha sendo feito com relação ao combate a esse furto de fios, ele está correto, na medida que ele vai lá e aborda muitos ferros velhos, muitos receptadores e, inclusive, caçando um alvará de funcionamento no caso de ser identificado que aquele objeto é fruto de furto, né? Então, está correto essa abordagem, temos que intensificar mais esse tipo de operação, bem como fazer a abordagem ativa naqueles lugares onde há denúncia, né, do furto. E a gente já sabe de alguns lugares que, tradicionalmente, tem, inclusive, queima de fios para pegar o cobre. Então, nós queremos cada vez mais fazer esse reforço da Guarda Municipal, do patrulhamento e das ações de abordagem para inibir. Além de, claro, nós precisamos da Brigada Militar como um grande parceiro para conseguir nos ajudar a fazer esse enfrentamento. E muitas vezes até a Polícia Civil tem ajudado nas investigações e desbaratamento de quadrilhas envolvidas com esse tipo de furto. Nós temos ainda 2 minutinhos, um pouquinho mais, né, para encerrar a entrevista. Vou deixar que o senhor faça as considerações finais, né? Fale um pouco mais de ti e tente convencer o eleitor que está nos assistindo. Tá bem. Bom, primeiro, Samuel, obrigado, né, pelo convite. Um prazer estar aqui junto com vocês e podendo me apresentar. Eu sou o candidato mais desconhecido nessa eleição, embora eu seja um dos 4 que está nos debates, né? Então, você já conhece o Mela, Maria do Rosário, a Juliana Brizola, mas talvez vocês não me conheçam. Então, eu quero me apresentar de novo. Sou Felipe Zortea Camozato, sou pai da Catarina, de 2 anos e meio, sou marido da Teodora
e pela primeira vez o Novo disputa uma eleição na Prefeitura de Porto Alegre. Eu entendo que não faz sentido a gente repetir os mesmos partidos e as mesmas caras e esperar resultados diferentes. O Novo traz uma solução diferente, com uma abordagem técnica qualificada, com nomeações de pessoas competentes para as posições decisórias. E a questão aqui é muito simples, não é nada que a NASA estudou, não. Você não leva o seu filho doente para o eletricista. Mas, de alguma forma, a gente entende na política que deve colocar algum amigo, algum colega político da partido, enfim, para uma decisão como a de um secretário de saúde, secretário de educação, e acha que, milagrosamente, os resultados da educação e da saúde vão melhorar. Não vão melhorar. A gente precisa ter gente séria, competente nas posições decisórias, e esse é o compromisso do Novo. A enchente nos trouxe aí uma lição muito valiosa também, A gente teve uma grande perda, foi uma tragédia, A enchente levou muita coisa, mas ela deixou a lição do povo pelo povo, onde todos nós percebemos que esse sistema fracassou. A gente paga imposto demais para serviço de menos. E a gente tem que decidir agora, e nós temos uma grande oportunidade nesta eleição, do que nós queremos para o futuro de Porto Alegre, porque a enchente ou levou o nosso passado ou ela levou o nosso futuro. E eu tenho convicção de que nessa eleição nós podemos fazer diferente e podemos ter um futuro diferente para a cidade de Porto Alegre. E para começar a construir esse futuro diferente, nós podemos, assim como fizemos nas enchentes, o povo pelo povo, resgatando seu vizinho, podemos juntos também construir um caminho diferente. Essa eleição pode ser diferente, eu não vou ter um tempo de TV e verbas milionárias que nem outros candidatos, mas se eu tiver o teu apoio, se eu tiver a tua confiança, eu já tenho mais do que eu preciso. Então eu quero te convidar a votar no 30, no dia 6 de outubro, e me acompanhar nas redes sociais para que a gente possa seguir conversando. Meu nome é Felipe Camozato, do Partido Novo, meu número é 30 e minhas redes sociais é @Felipe Camozato, com 2 Es de zebra e um T de trabalho. Candidato Felipe Camozato, muito obrigado por ter vindo aqui até o estúdio da Record, o Balanço Geral. Boa sorte nas eleições. Obrigado.